Bom dia, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta segunda-feira. E vamos dar sequência no livro, no Evangelho segundo Mateus, Não vamos ler texto, como já disse, mas vamos com calma, falando alguns pontos interessantes, Todos os pontos da Bíblia são interessantes, mas vamos ressaltar alguns pontos aqui, Então, nós vimos ontem, que Jesus, ele salva os homens não no pecado, mas do pecado, Ficou claro isso, Bom, e aí no capítulo 2 de Mateus, narra sobre a visita dos homens sábios, Porque Jesus nasceu em Belém da Judéia nos tempos do rei Herodes, E alguns sábios vieram do Oriente a Jerusalém, Então, esses sábios, eles foram orientados por uma estrela, E essas estrelas eram o quê? Eram anjos, Olha o versículo 9 do capítulo 2. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. Essas estrelas, que os magos viram, uma luz misteriosa nos céus, naquela noite em que a glória de Deus inundara as colinas de Belém, Ao dissipar-se a luz, surgiu uma luminosa estrela que permaneceu no céu. Não era uma estrela fixa, nem um planeta, e o fenômeno despertou o mais vivo interesse nesses sábios, Aquela estrela era um longínquo grupo de anjos resplandecentes, mas isso os sábios ignoravam, eles pensavam que era uma estrela, Tiveram todavia a impressão, de que aquela estrela tinha para eles significado especial, mas não sabiam o que era, Consultaram sacerdotes, filósofos e examinaram os rolos dos antigos registros. A profecia de Balaão declarou, olha Balaão lá no livro de Números, lá no início, no capítulo 24, verso 17, diz assim: virá uma estrela de Jacó e um cetro subirá de Israel. Amém, glória a Deus, Então, depois nós temos a pregação de João Batista no capítulo 3, tá certo? E no capítulo 3, nos versos 7 e 8, João Batista fala de víboras, Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Os fariseus eram muito rigorosos, no que dizia respeito à observância externa de formas e costumes, e estavam cheios de justiça própria, uma justiça altiva, mundana e hipócrita, A nossa justiça, como diz lá no livro de Isaías, é pano de imundícia, não serve para nada. Nós, por nós mesmos, não fazemos nada que presta, Fazemos obras pelo Espírito Santo, pela fé em Jesus, pela fé de Jesus e o Espírito Santo agindo em nós. Por outro lado, os saduceus negavam a ressurreição dos mortos e a existência de anjos, e eram céticos em relação a Deus. Esta seita era composta em grande parte por personagens indignos, muitos dos quais eram silenciosos em seus hábitos. Com a palavra víboras, João Batista quis dizer àqueles que eram malignos e antagônicos, amargantes, opostos à vontade expressa de Deus. Já tinha uma situação de desgaste muito grande já desde o início, João exortou esses homens, E hoje, será que nós não precisamos de exortação,
Você sabe que Deus é amor, aliás, é o princípio da Bíblia, o amor de Deus, não o perdão, essa coisa. Mas nós precisamos ser exortados, porque nós estamos no tempo do fim, precisamos de acorda, uma sacudidura, né? Porque nós vamos passar pelo peneiramento, pela sacudidura, tá certo? Então, temos que estar muito atento a isso. Depois, já no versículo 4, temos a tentação de Jesus, né? No capítulo 4, desculpe, né? Então, no capítulo 4, nós tivemos, né, a tentação de Jesus. E é importante observar que, você lendo o texto, o capítulo, você observa que Satanás ataca no momento de maior fraqueza. Isso acontece conosco. Se você tem uma facilidade para bebida, vai aparecer um amigo, entre aspas, para te convidar para beber. Se você tem para prostituição, vai aparecer oportunidades para você. E é assim, ele ataca na fraqueza do ser humano, né? Ele ataca na fraqueza. Enquanto estava no deserto, Cristo jejuou, mas estava insensível à fome, envolvido em constante oração a seu Pai por uma preparação para resistir ao adversário. Nós temos que orar e jejuar. Orar e jejuar, tá? Isso é muito importante. E é o que eu recomendo. Vamos orar a Deus, orar mais a Deus, pedir a orientação do Senhor. E não precisa, Senhor, se tu podes. Claro que Deus pode. Se ele não puder, ninguém pode mais, né? Outra coisa que é muito comum, pessoal, né? Olha, Deus me deu uma revelação para você. Deus não, isso não dá. Tem 3 formas de revelação de Deus, tá? 3 formas. Depois eu comento sobre isso no meu entendimento, obviamente, tá certo? Né? E então esse Senhor, se tu podes, não, Deus é que pode, é o único que pode, é o único que pode, né? Pode mudar a vida assim, ó, do dia para a noite, no dia para a noite, num piscar de olhos, né? A sua vida está caminhando de um jeito, você pode guinar, né, através da fé em Jesus e da fé de Jesus. É isso que nós precisamos, que a palavra de Deus se cumpra em nós através da própria palavra, porque a palavra tem poder criativo, a palavra de Deus tem poder criativo. Quando nós vamos ver mais à frente, onde Jesus curou o paralítico, ele não disse lá, o leproso também, ficou passando um remedinho, não, ele disse, levanta e vai embora, rapaz, né? Nesse caso, nesse episódio, ele falou, seus pecados estão perdoados. E aí os que estavam ao lado, Cristo falou, né? O que é mais fácil, perdoar pecado ou curar? Aí mandou o sujeito levantar. E é na hora, né? Lá no início, na criação, né, que Jesus estava, né? Haja luz, não ficou programando, fazendo um projetinho para ter o sistema de transformador, disjuntor, parará, linha de transmissão, para depois implantar o sistema. Não, haja luz, luz. Poder criativo da palavra de Deus. E graças a Deus por isso, porque no momento de aceitação, de verdadeira aceitação, Deus muda a nossa vida. Não é que pode mudar, não. Deus muda a nossa vida. No tempo de Deus, ele muda. Ele tem capacidade. É o único que tem capacidade para isso. Que possamos refletir nisso, que você leve sua família a refletir, tá? Na importância da fé de Jesus e na fé em Jesus, que deixar a palavra de Deus se cumprir em nós pela própria palavra, tá? Nós não podemos fazer absolutamente nada. Que Deus te dê uma segunda-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém.